gostava de começar por agradecer à plataforma florestas.pt o convite para partilhar aqui alguns resultados de investigação que temos tido sobre as questões da redução da suscetibilidade do território aos grandes incêndios rurais. Durante a minha apresentação eu iria sobretudo insistir em duas questões, não é? Uma questão tem a ver com como é que nós podemos, através da transformação da paisagem e não apenas da maior e melhor gestão florestal, reduzir a suscetibilidade do território aos incêndios, mas também tentar perceber quais os tipos de políticas de apoio, de incentivos económicos que poderão ser aplicados para conseguir que os proprietários façam esse tipo de transformações em grupo ou individualmente ou melhorem a gestão florestal que têm das suas propriedades. Em primeiro lugar, interessava ver a origem do problema, tem a ver com a transformação histórica da paisagem e com o que é que a moveu, quais foram os fatores, quais foram os drivers dessa transformação. Basicamente o que aconteceu, talvez o fator principal, pelo menos o que nós encontramos nos nossos resultados, é a redução do peso da área agrícola na paisagem como causador de um aumento significativo do perigo de incêndio rural. E essa redução do peso da área agrícola na paisagem tem a ver essencialmente com a produtividade do trabalho na agricultura, ou o rendimento que uma pessoa pode esperar obter trabalhando na agricultura, com o rendimento que poderá esperar obter trabalhando em outros setores. Portanto, isto basicamente tem a ver com a saída de pessoas da agricultura para outros setores, porque pagam melhor a hora de trabalho, de que resulta, nos territórios em que não é possível aumentar muito a produtividade do trabalho na agricultura, resulta algum abandono agrícola e, portanto, uma redução do peso da área agrícola na paisagem. Portanto, temos aqui um slide que explica bem as zonas onde há baixa produtividade do trabalho da agricultura, as zonas a castanho escuro e a vermelho, e as zonas com mais elevada produtividade do trabalho na agricultura, aqui a verde. É justamente nas primeiras, onde há menos produtividade, que temos um menor peso da ordem dos menos de 10 ou 10 a 20% da agricultura na paisagem, enquanto que nas zonas de maior produtividade do trabalho na agricultura temos taxas de ocupação da paisagem por sistemas agrícolas ou agroflorestais, aqui no Alentejo sobretudo, da ordem dos 70, 80 ou mais por cento da paisagem gerida por agricultores. O resultado disto é que, de facto, nas áreas onde temos maior proporção de agricultura na paisagem, temos menos incêndios e nas áreas em que temos menos proporção, nomeadamente isto pode-se ver até a nível de um grande detalhe, áreas como Monchique ou como o Pinhal Interior, não é, que vão ter depois um muito maior taxa de perigosidade de incêndios do que nas zonas em que há elevada taxa de ocupação agrícola, e eu recordo agora, e há maior taxa porque a produtividade do trabalho na agricultura, porque as pessoas ganham mais por hora de trabalho aqui do que ali, não é? Pronto, isto é uma certa identificação do problema e também, de certa forma, traz em si um pouco a solução. Nós temos que aumentar o rendimento de trabalho na agricultura. Nestas zonas isso é impossível a partir simplesmente de produzir mais ou produzir com maior produtividade, terá que ser feito necessariamente com incentivos económicos, que são para promover a ocupação do território pela agricultura e não tanto por causa dos produtos agrícolas que este tipo de agricultura possa oferecer. Vamos então agora focar-nos um bocadinho nos resultados de um estudo que nós fizemos no projeto People and Fire e que vão no fundo perceber como é que nós, mexendo na paisagem, podemos alterar o regime de fogos. O regime de fogos, tal como nós o caracterizamos aqui, tem essencialmente duas componentes. O regime de fogos ocorre, digamos, num território, pode ser caracterizado ao longo de cerca de 20 anos, não é? O que nós vamos ver é qual é a proporção da área do território que ardeu ao longo desses 20 anos, que nós chamamos a incidência do fogo, que está essencialmente relacionada com a área ardida durante os 20 anos. Portanto, é a área ardida, a área consumida pelo fogo. Temos outra componente do regime de fogos, que é uma coisa diferente, que é não a área ardida, mas a concentração temporal do fogo. Ou seja, se o fogo ardeu todo em 2 ou 3 anos e o resto foram pequenos fogos, ou se foi ardendo progressivamente ao longo de muitos anos, não é? O nosso ponto é que a área ardida é importante, por exemplo, afeta as florestas e o valor das florestas, mas a concentração temporal do fogo também é muito importante, porque tem a ver com os fogos mais destruidores, ou seja, os regimes de fogos piores são aqueles em que a quase totalidade do fogo em 20 anos ocorre num único ano,
em que esse incêndio de facto é um incêndio em que perdemos completamente o controle do incêndio, suscetível de fazer perder vidas humanas, arder fábricas, arder povoações, etc. Portanto, basicamente, o que eu queria aqui chamar a atenção é porque não importa só a área ardida, importa também a concentração temporal do fogo e, portanto, a violência do fogo, capacidade do fogo para causar danos. Este mapa refere-se à nossa área de estudo, que é a parte da região centro de Portugal, excluindo a parte mais litoral, que arde menos, e a parte aqui da zona de Castelo Branco, que também arde menos, a Castelo Branco interior, da Campina, de Idanha, etc. Portanto, o que nós temos, caracterizámos o regime de fogo em 75, no período de 75 a 95, e depois voltámos a caracterizá-lo no período de 98 a 2018. Portanto, períodos de cerca de 20 anos, um pouco mais. O que conseguimos perceber é que, digamos, de um período para o outro, aumenta muito a área, portanto, em que a parte ardida da paisagem é muito maior, portanto, arde mais. Portanto, a primeira componente é que, nesta sequência de tempo, o território passou a arder mais. Mas este não é talvez o ponto mais importante. O ponto mais importante é a segunda componente, que tem a ver exatamente com a concentração temporal do fogo e, portanto, com o poder destruidor do fogo. Este aumentou muito, sobretudo aqui na zona do Pinhal Interior, e aqui há uma diferença muito grande entre o Pinhal Interior e esta zona mais interior da beira da Raia, em que, de facto, o regime de fogos é muito menos destruidor, está bem? Portanto, não arde necessariamente menos na zona da Raia do que no Pinhal Interior. A grande diferença é que arde de uma forma menos destruidora, ou seja, ardem ao longo de um período de tempo significativo em que os fogos não se concentram todos num ou 2 anos com um poder destruidor muitíssimo maior. Então, quais são os efeitos de variáveis que nós normalmente associamos? Bom, há fogo porque as pessoas fugiram do território, porque não há gente no território. E, portanto, nós temos aqui o efeito da densidade populacional sobre a primeira componente do regime de fogo, que é justamente a componente área ardida. É muito interessante que no primeiro período, isto é, no período de 75 a 95, de facto havia um efeito muito grande da população residente, ou seja, quanto mais gente, menos área ardia. Porque as pessoas estavam no território, tinham atividades sobre o território, havia maior vigilância e, portanto, a área ardida diminui com a densidade populacional no período antes de 95. Após 95, esse efeito praticamente acabou. Isto quer essencialmente dizer que as pessoas agora estão no território, pode estar muita gente, mas estão a fazer outras atividades que não têm a ver com a gestão de combustíveis, não têm a ver com a gestão agrícola, não têm a ver com a gestão florestal e, portanto, não tem praticamente nenhum efeito na área ardida, ao contrário do que se passava no passado, em que as pessoas estavam envolvidas noutras atividades mais relacionadas com o território. Portanto, a ideia de que é o despovoamento que causa os fogos, no regime atual, que é este, não é assim tão clara. Portanto, não é tão claro que nós, trazendo mais gente para o território, temos menos fogos. No entanto, é muito claro que, havendo mais proporção do território agricultada, e que isto é a percentagem da agricultura na paisagem, nós temos, de facto, menos área ardida, quer no período antigo, quer no período atual. Portanto, aqui não houve uma alteração muito grande do efeito da área agrícola. A agricultura tem um efeito muito grande. Quando nós começamos a ter proporções do território da ordem dos 40% da área agrícola, a área ardida já diminui muito. Portanto, digamos que este é um instrumento importante para diminuir a área ardida, ter mais agricultura no território. Por outro lado, ter mais agricultura no território e, sobretudo, no segundo período, isto é o período mais recente, tem um efeito muitíssimo grande, e este talvez mais importante, sobre os fogos com efeito destruidor muito grande, sobre a concentração temporal do fogo. Essa concentração temporal do fogo diminui muito atualmente, até muito mais do que acontecia historicamente. E, portanto, ter área agrícola no território significa ter menos área ardida e ter fogos menos destruidores. Portanto, atua nas duas componentes do regime de fogo. Isto parece-nos bastante importante. Depois temos outro tipo de componente importante, que é, na componente florestal da paisagem, ter uma floresta mais natural, isto quer dizer carvalhos, folhosas, sobreiros, azinheiras e também alguma área de matos em sucessão ecológica para essas florestas, versus ter plantações florestais, portanto floresta mais de produção, plantada ou semeada com o efeito de poder produzir produtos lenhosos de forma mais especializada. O que é muito interessante é que o aumento da floresta natural, da vegetação natural que está aqui, tem o efeito de aumentar a área ardida. E este é um aspecto muito interessante, e isto acontece nos dois períodos. Por outro lado, ter mais floresta natural faz com que os fogos sejam menos destruidores. Ou seja, é importante, quando comparamos a floresta natural
com a floresta plantada, com as plantações florestais, perceber que se nós queremos redução da área ardida, o aumento da proporção de vegetação natural não é uma boa ideia, mas se nós queremos ter diminuição do poder destruidor dos fogos, introduzir mais vegetação natural na paisagem tem um efeito muito significativo na redução desse efeito destruidor dos fogos. Portanto, a floresta nativa não é tão importante porque reduza mais a área ardida, é muito importante porque reduz esta segunda componente do regime de fogos, que é a capacidade destruidora dos incêndios. Vamos falar agora um pouco sobre a política de incentivos. A ideia aqui é que nós não temos conseguido, em Portugal, não temos conseguido muita coisa, a não ser na periferia dos agregados populacionais, das aldeias, das estradas, etc., através de medidas de caráter coercivo, portanto obrigatório, proibições, fiscalização, multas, e provavelmente uma política com caráter de incentivo. Como vimos no início, trata-se de um problema económico. As pessoas abandonam a agricultura no território, as pessoas têm menos gestão florestal, essencialmente porque essas atividades, em muitas circunstâncias, nomeadamente nos territórios de menor produtividade, mais declivosos, etc., essas políticas não têm tido um efeito muito grande de atuar em profundidade na floresta e na gestão da paisagem e na transformação da paisagem. Atualmente há programas que se estão a encaminhar nesse sentido, nomeadamente o Programa de Transformação da Paisagem e as áreas de gestão integrada da paisagem, que podem ser um instrumento muito interessante. É nesse contexto que nós vamos colocar aqui alguns resultados referentes a qual será o nível ideal de incentivos económicos para obter a transformação da paisagem que é necessária para reduzir significativamente a área ardida ou para reduzir a perigosidade e, digamos, o caráter de dano do poder destruidor dos fogos. O primeiro resultado tem a ver com um trabalho que nós fizemos em que foi feito um inquérito na freguesia de Alvares a um conjunto muito grande de proprietários, em que os proprietários foram colocados a fazer experiências de escolha se assinariam ou não um contrato que tinha um conjunto de compromissos de gestão e um pagamento associado. Os contratos tinham essencialmente duas componentes. Uma componente era uma parte da área que era entregue pelo proprietário para constituir faixas de gestão de combustível, e a segunda componente tinha a ver com o compromisso de cortar pelo menos de 5 em 5 anos os matos nos espaços florestais que eram propriedade do proprietário. E depois tinha um nível de pagamento que variava entre proprietários, desde 20 até 500 euros por hectare e por ano de incentivo. Isto era colocado aos proprietários nesta forma. Portanto, o proprietário tinha duas opções. Se não assinasse o contrato, não tinha compromissos, portanto não tinha que ceder área para faixas de gestão combustível, não tinha que fazer o controle de matos de 5 em 5 anos, mas receberia 0 euros por ano. Caso o proprietário assinasse o contrato, teria que oferecer, neste caso deste contrato específico, 15%, noutros contratos seriam montantes diferentes, teria que fazer neste contrato também o controle dos matos de 5 em 5 anos, e depois receberia 80 euros por hectare, e nós colocávamos aqui a área do proprietário para saber quanto é que ele receberia por ano no conjunto da sua área. O que era pedido ao proprietário era apenas de compreender o contrato e assinar ou não o contrato para nos mostrar, por exemplo, se este montante que era oferecido para aquele proprietário compensaria os custos de ceder área para faixas de gestão de combustível em 15% e de assegurar o corte de matos pelo menos de 5 em 5 anos na totalidade da sua propriedade. Estes resultados, estes contratos foram modelados com modelos estatísticos que se usam muito para modelar estas experiências de escolha. Nós, no fundo, os proprietários estão a fazer experiências de escolher assinar ou não aquele contrato e, por isso, designa-se de experiências de escolha. E o que nós verificamos, isto são os montantes que os proprietários vão exigir por hectare de propriedade sua para aderir, por exemplo, à entrega de 15% da área para faixas de gestão de combustível ou entregar, por exemplo, toda a área para faixas de gestão de combustível. É interessante que depende muito do tipo de proprietário a aceitação ou não do contrato. Por exemplo, para que um proprietário pouco ativo na gestão ou não ativo, que é basicamente um proprietário que já não faz corte de matos, que já não faz desbastos, desramações e outro tipo de operações de silvicultura, para este tipo de proprietário aderiram a ceder toda a sua área para faixas de gestão de combustível, o montante a pagar por hectare é da ordem de 250 euros. Se o proprietário for ainda um proprietário ativo, que ainda realiza operações de gestão de mato e outro tipo de operações de gestão, nós temos aqui, de facto, 650 euros. Portanto, os proprietários ativos têm mais dificuldade, é necessário incentivos maiores para que eles cedam áreas. Nomeadamente porque os proprietários ativos têm normalmente solos melhores, condições um pouco melhores que os não ativos
e porque têm todo o instrumental para fazer a gestão, têm as máquinas, têm o trabalho, têm tudo organizado e, portanto, de certa forma, terão uma maior rentabilidade da sua gestão florestal, que implica, cedendo terras, ter um custo de oportunidade maior, ou seja, associado a cada hectare que cedem, há um custo maior de perda de rendimentos florestais nesses hectares. Portanto, se nós quiséssemos que os proprietários cedessem terra para a gestão em comum dessas áreas, vale mais a pena intervir numa zona em que os proprietários sejam menos ativos, porque os custos financeiros de conseguir essa adesão são inferiores. No que se passa a compromissos ativos, por exemplo, de cortar o mato de 5 em 5 anos, passa-se exatamente o contrário. Os proprietários não ativos exigem bastante mais por esse compromisso do que os proprietários ativos, que têm as máquinas, já fazem em parte isto, significa apenas fazerem com um pouco mais de intensidade. Portanto, o custo para os proprietários ativos de aderir a compromissos de gestão ativa é bastante inferior ao dos proprietários não ativos. Portanto, isto é importante ter presente na configuração de sistemas de incentivos económicos, quais são os proprietários que lá estão, para conseguirmos, de certa forma, sintonizar o sistema de pagamentos ao tipo de proprietários e conseguir adesões satisfatórias para conseguir obter os objetivos da política. Outro aspecto importante é que, por exemplo, neste caso relativo ao que temos que pagar para conseguir que os proprietários adiram à gestão de matos de 5 em 5 anos, ao corte de matos de 5 em 5 anos, não pagando nada, nós temos cerca de 23% dos proprietários que já fazem o corte de matos de 5 em 5 anos, com um montante de 263 mil euros, isto para o conjunto da freguesia de Alvares, nós conseguiremos aumentar a proporção da área em que está a ser feito o corte de matos de 5 em 5 anos de 23 para 32 e pagando 618 conseguiremos subir essa proporção da paisagem onde está a ser feito o corte de matos de 5 em 5 anos para cerca de 41%. Um aspecto interessante é a forma desta curva, ou seja, se nós quisermos de facto aumentar cada vez mais a proporção da área florestal que está sujeita a este regime de corte de matos, o custo marginal é crescente, ou seja, vamos ter que pagar cada vez mais por cada acréscimo idêntico de área sujeita à gestão florestal. A partir deste tipo de resultados, nós conseguimos calcular uma coisa que é, para estes três mesmos cenários, o cenário atual, em que não se paga nada aos proprietários para cortarem o mato de 5 em 5 anos, mas mesmo assim mais de 20% da área já é cortada. O cenário moderado, que será um cenário em que se passa esta proporção sujeita a corte de matos periódico de 22 para 32, e um cenário alto de gestão em que conseguimos, através de incentivos financeiros maiores, que 41% da área seja cortada de 5 em 5 anos. Com este efeito, nós conseguimos, através de modelos baseados e calibrados para os incêndios que ocorreram na região nas últimas décadas, conseguimos perceber que com este cenário moderado, nós conseguimos diminuir em 68 hectares a área ardida por ano. E se formos ao cenário de gestão mais intensa, nós conseguimos reduzir uns 34 adicionais, ou seja, 102, ou seja, passamos dos 68 para 102, ou seja, conseguimos ter mais 34 hectares por ano de área não ardida. Calculando os custos dos incentivos que seria necessário pagar e que vimos na curva anterior, portanto, cerca de 263 mil euros para o cenário intermédio de gestão, cerca de 355 mil euros para o cenário de gestão mais intensivo, e dividindo estes custos pelo que nós poupamos da área ardida, nós temos que o custo marginal, ou seja, o custo adicional para poupar um hectare ardido é da ordem dos 3.800 euros por hectare e por ano. O custo de chegar ao nível maior de gestão, dividindo também pela área ardida evitada, é da ordem dos 10 mil euros por hectare e por ano. Estes montantes podem parecer realmente muito grandes, ou seja, isto não é o que se paga aos proprietários por hectare da área que eles gerem, é o que resulta de custo adicional por hectare de área ardida evitada. Nós, no entanto, reconhecemos que é um custo elevado, mas reconhecemos que era importante comparar isto com o custo de deixar arder, com o custo que o próprio Estado vai ter de refazer casas, de apoiar os proprietários na reconstituição da área florestal perdida, ou seja, todos os custos também para o orçamento de Estado que resultam de deixar arder. E esse custo, no caso da freguesia de Alvares, tomando por referência os fogos de 2017, a área ardida e os danos causados pelos fogos, é da ordem dos 7 mil euros por hectare e por ano, ou seja, paga claramente o cenário de gestão intermédio
e não paga o cenário de gestão mais intensivo, mas se tivermos em conta que estes custos são apenas os custos para o Orçamento de Estado, os 7.000 euros por hectare e por ano, ou por hectare de área ardida, nós teremos que acrescentar a isto muitos outros custos que não estão considerados aqui, nomeadamente as perdas de vidas humanas, as perdas de dias de trabalho de fábricas que podem ter ardido, a perda de atratividade do território, a perda de serviços de ecossistema. Portanto, há muitos custos que não estão incluídos nesta estimativa dos 7.000. Portanto, será provavelmente muitíssimo mais do que 7.000, o que quer dizer que, se calhar, incluindo também esses custos adicionais que não estão incluídos nos custos para o Orçamento de Estado, será mais do que compensador de ir até aos níveis de intensidade de gestão mais avançados. Basicamente, o que estamos a dizer é que, pelo menos no cenário de gestão menos intenso, moderado, os custos que resultariam de arder são muito superiores aos custos de pagamento de incentivos aos proprietários, e no cenário mais intensivo de gestão já não são superiores, mas se-lo-ão se nós considerarmos a totalidade dos custos de deixar arder, ou seja, se esta reta vermelha subir lá para cima, porque incorpora também a perda de serviços de ecossistemas e outros que não estão contabilizados neste custo de deixar arder. Outra coisa interessante é que, se o ótimo de intervenção está aqui, portanto é o ponto em que os custos de deixar arder, até onde os custos de deixar arder são superiores aos custos de pagar aos proprietários para arder menos, se fizermos uma intervenção mais dirigida, não pagando indiscriminadamente a qualquer proprietário em qualquer área, mas focarmos a intervenção da gestão de matos apenas nas zonas mais cruciais, nas zonas em que 1 hectare de matos gerido tem um efeito muito maior na redução da área ardida, ou seja, com menor custo por hectare da área ardida, então o nível ótimo de intervenção será ainda muito superior àquele que nós estimamos daqui. Portanto, duas coisas importantes: deixar arder fica mais caro, e outra coisa muito importante, a intervenção cirúrgica em determinados territórios, onde de facto a intervenção da gestão é mais eficaz na redução de área ardida. Algumas mensagens a reter desta apresentação e destes resultados que partilhamos. Em primeiro lugar, é que as transformações na paisagem resultam das ações de múltiplos atores, de múltiplos agricultores, proprietários florestais, das pessoas que de facto gerem a paisagem, à medida que os incentivos económicos mudam, ou seja, à medida que vão aparecendo-se rendimentos mais vantajosos noutros setores de atividade económica, os agricultores saem, o custo do trabalho sobe e, portanto, a rentabilidade das operações de manter a agricultura e florestal também desce. Nos últimos 60 anos, todos percebemos que o custo de oportunidade deste trabalho foi subindo muito devido ao aumento dos salários fora da agricultura, o que tornou, de facto, mais caro gerir a agricultura e gerir as propriedades florestais, e, em alguns territórios, mesmo impossível, praticamente porque o custo de o fazer seria extremamente elevado, tendo em conta as situações de declives e de baixa produtividade do trabalho nesses territórios, como vimos nos primeiros slides. Consequência, em muitos territórios o regime de fogo mudou, aumentou não só a área ardida, mas, sobretudo, e queria sublinhar, a concentração temporal e, portanto, o poder destruidor dos fogos. A reversão destas alterações no regime de fogo requer mais incentivos económicos e não tanto proibições, obrigações legais, que não têm sido, de facto, muito fáceis de fazer cumprir, para além do território onde elas são, de facto, obrigatórias, que é envolvente das aldeias, o envolvente das estradas, etc. Mas, para agir em profundidade sobre a paisagem, parece-nos que só os incentivos económicos, que vão à raiz do problema, é que terão capacidade de mudar a paisagem. A reversão do despovoamento pode não ser uma questão muito importante, na medida em que as pessoas no momento presente não têm no terreno, os residentes não têm uma atividade muito ligada à gestão dos combustíveis, e finalmente que a expansão da área agrícola pastoril, pelo contrário, teria efeitos muito significativos, portanto é a melhor intervenção, na medida em que não só reduz a área ardida, como também reduz também o potencial destruidor dos fogos. A expansão da área de vegetação natural é importante se quisermos reduzir o poder destruidor dos fogos, não é tão eficaz e pode até levar a aumentos da área ardida. Portanto, convém definir bem os objetivos da política, se é reduzir a área ardida ou se é reduzir os danos causados pelos fogos, para avaliar sobre este aumento significativo da área de vegetação natural, parecendo que é muito importante na medida em que reduz o poder destruidor dos incêndios. Diferentes proprietários reagem de modo diferente a um mesmo sistema de incentivos, portanto é muito importante estudar os proprietários que existem antes de afinar para cada território as medidas de política mais apropriadas para conseguir obter o grau de adesão requerido ao mínimo custo possível.
Neste aspecto é muito importante ter em conta que os proprietários ativos pedem mais dinheiro para largar terreno para faixas de gestão de combustível ou para plantar espécies nativas ou para qualquer outra medida que requeira, de certa forma, substituir a floresta de produção por outro tipo de ocupação de território, mas, por outro lado, requerem menos incentivos para gerir mais ativamente, por exemplo, o corte de matos, mais periódico. O custo marginal, em termos de despesa pública, para conseguirmos incentivar uma gestão de combustível que tenha eficácia em reduzir a área ardida, parece muito elevado, os 3.000 euros por hectare por ano, 3.500. No entanto, é preciso também ter em conta o custo de não o fazer. E este custo de não o fazer são os danos do fogo que resultarão de nós não termos essa intervenção. Isto fica ainda mais caro, ou seja, pagar a gestão florestal é caro, reconhecemos, mas não pagar ainda é mais caro na medida em que o que o Estado depois vai ter que pagar para repor a situação inicial, etc., é ainda muito superior ao que poderia ter pago anteriormente para a gestão. O nível ótimo de intervenção não deve ter apenas em conta, portanto, o que o Estado tem que pagar para incentivar a gestão, deve ter em conta também o que o Estado poupa através da gestão e através da redução dos custos para o Estado também de, posteriormente, haver incêndios de grandes dimensões. A intervenção dirigida às zonas mais cruciais para a gestão de combustível, ou seja, em que a gestão de combustível, a gestão de matos, tem mais efeito na redução da área ardida, parece-nos uma coisa muito importante e, portanto, estudar onde é que devemos intervir para conseguir obter o mesmo efeito sobre o fogo, com menos área intervencionada e, portanto, com menos custos para o Estado. Muito obrigado pela atenção. Espero que então tenha conseguido fazer passar bem estas duas ideias principais, que é, para além da gestão florestal, a transformação da paisagem é extremamente importante. Quer a gestão florestal, quer a transformação da paisagem só se vão conseguir com incentivos económicos bastante acentuados, mas que isto é boa aplicação para os dinheiros públicos. Mais uma vez, muito obrigado.